Jesus. Quem está feliz pela vida do Leandro, diga amém. E quem está feliz pela vida da Yasmin, diga graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe e que vocês sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, voltando agora à meditação da palavra de Deus, hoje eu quero comentar um pouquinho sobre um assunto que ele é muito comum para todos nós, né? Que são a questão dos problemas da vida. Eu acredito que é importante comentar sobre isso, porque às vezes nós, em algum momento da vida, nós podemos até cair no engano, na ingenuidade de achar que crente não tem problema, né? Achar que crente não tem dificuldade, achar que crente aceitou Jesus e virou anjo, né? Mas a realidade é que a gente não vira anjo quando aceita Jesus não, tá, irmãos? E também não acaba problema quando aceita Jesus não. Todo evangelho que apresenta uma vida sem problema aqui na terra não é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, Jesus disse que no mundo a gente tem aflições, mas nós não podemos desanimar. E Paulo vai dizer também que em tudo nós somos atribulados, a vida tem muitos problemas, muitas dificuldades, e a gente também aprende com o apóstolo Pedro, que diz que é por muitas ou por meio de muitas aflições que o justo alcança a vida eterna. Então, nós sabemos que as aflições da vida, elas existem. E João, que é aquele que recebeu a grande revelação, que é o Apocalipse, lá na introdução do livro do Apocalipse, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que ele é conservo nosso, e também ele vai dizer o servo como nós somos, e ele diz que ele também é companheiro nas aflições e nas tribulações da vida, e ele está lá na ilha de Pátimo, imagina só, depois de tentativa do imperador Domiciano matá-lo, mas Deus tinha um plano na vida dele, então joga ele lá na ilha de Pátmos, onde ele fica também aproximadamente 1 ano e 8 meses exilado, um homem com mais de 90 anos de idade, e nesse final de vida sofrendo e padecendo muito, mas sem desistir. Então a vida tem problema. O que a gente precisa entender então? Que tem problema na vida, a gente tem que encarar eles, resolver os que dá para resolver, e seguir a vida da maneira que dá para seguir. Da melhor maneira possível nós devemos seguir a vida. Então a primeira coisa que nós devemos entender, que a gente precisa aceitar a realidade dos problemas. Nunca devemos ignorar isso e ser sincero, ou sermos sinceros conosco. Porque muitas vezes as pessoas não são sinceras consigo mesmo. E tem crente que às vezes eles fingem uma coisa que não é verdade. Então não podemos viver de fingimento, nós não podemos viver de faz de conta. Nós devemos encarar a vida da maneira que ela é, tá bom? Então eu acredito que não há ninguém aqui que não tenha algum tipo de problema, por menor que seja, mas ele tem problema na vida, né? Então, nós devemos entender que nós somos seres humanos, e o ser humano, enquanto estiver nesse mundo, depois da queda dos nossos pais no Jardim do Éden, nós vamos viver muitas consequências desse pecado que habita na nossa própria natureza, e nós então aguardamos, como diz o apóstolo São Paulo, 2 Coríntios, né? Capítulo de número 5, ele diz que quando o tabernáculo da morada terrena desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa feita não por mãos, mas ele diz que enquanto estamos nesse tabernáculo, nós gememos. Então, se nós gememos, ninguém vai gemer à toa, né? Tem hora que a coisa pesa e pesa bastante, não é assim? Mas com a graça do Senhor Jesus nós vamos vencendo, tá bom? Então, a primeira coisa, aceitar a realidade da vida, entender a realidade da vida, para você não desviar, não parar no meio do caminho achando que é só com você que acontece. Seja sincero com você e encare a vida, tá bom, irmão? Segundo lugar, nós devemos entender também e encarar as dificuldades da vida como elas são. Uns têm problema grave demais, e aí tem que encarar o problema no grau que ele é, né? Não adianta tentar minimizar não, porque a gente até como pregador tem que ter cuidado, que tem hora que a gente quer minimizar demais o problema, e o problema é grave, né?
Então, irmãos, dependendo da gravidade do problema, vai ser a dor que sente. Dependendo da gravidade do problema, vai ser também a força que tem que empregar para encarar ele. Então não adianta querer minimizar os problemas da vida, porque tem problemas graves na nossa vida. Então nós devemos entender a gravidade das coisas. E alguém, às vezes, eles têm problema grave e não encaram o problema com problema grave. É um problema sério isso aí. Então, se é grave, encare o problema como problema grave, irmão. Não leva na brincadeira, não, de corpo mole, não. É firma e toma postura para encarar isso aí, entendeu? Porque, às vezes, alguém, ele não entende a gravidade do problema e está brincando com ele. Então, não brinca, não. Encare o problema pelo grau da sua gravidade. Mas, por outro lado, também o que é perigoso? Existem aquelas pessoas que elas também potencializam demais problema. Tem um que tem um problemão tão grande, mas sabe tanto encarar ele e viver a vida, que parece que não tem problema. Tem uns que não tem um probleminha desse tamaninho, mas não sabe encarar, parece que ele tem o pior problema da vida, já viu isso aí? Então não pode nem potencializar os problemas, mas também não pode minimizar o problema. Então todos os dois são errados. Então alguém, ele tem um probleminha desse tamaninho, para de choradeira, rapaz. Quero tomar postura, levanta a cabeça. Tem gente que tem problema pior do que o seu. Quem tem duas pernas dá graças a Deus, quem tem dois braços dá graças a Deus, né? E daí por diante, tem muita coisa boa. E às vezes alguém, por causa de um mosquito desse tamanho aqui que entrou nos olhos, eles já acham que o mundo acabou. Então vamos parar de besteira. Encare a vida, encare os problemas da maneira real, da forma correta. E se é grave, entenda que é grave. E se é pequenininho também, para de ser mimado. Porque tem gente que é mimado demais, né? Qualquer coisinha é uma choradeira medonha. Morreu meu pintinho. Mas chora 2 semanas, pelo amor de Deus, irmão. Né? Para com esse negócio. Vamos encarar a vida. Morreu o Totó, 30 dias de luto. E não faz luto pelas pessoas, mas faz luto pelo Totó de 30 dias. Então vamos aprender a encarar a vida, né? Então o texto que nós lemos aqui, nós vamos ver que Davi está diante de uma dificuldade muito grande, um problema grave. O irmão vai colocar o texto aqui de volta, que é 2 Samuel capítulo 12, e nós vamos ver que Davi, ele estava diante de um problema sério, muito grande, né? E aí o que nós vamos aprender com Davi aqui? Que tem problema, primeira coisa que a gente vai ver nesse problemão de Davi aqui, gente. Tem problema que você tem que empregar tempo nele. Tem uns que não adianta ficar de bobeira não, emprega tempo. Entenda que vai ter que gastar tempo, empregar tempo para encarar essa dificuldade aí. Tem problema que você tem que empreender muito esforço. Porque tem gente que quer vencer de corpo mole. Não se vence de corpo mole, minha gente. Não brinca não, tem que ter esforço. O próprio Deus diz, esforça-te que eu te ajudo. Então tem coisa que você tem que dar a atenção necessária. A atenção que esse problema exige de você, tá bom? Então, como enfrentar problema? Vamos ver com Davi aqui, como enfrentar problema. Nós vamos ver aqui, olha o que Davi faz. Capítulo 12 de 2 Samuel, quem está ouvindo, diga amém. Quase todo mundo, então tá. Versículo 16. Olha o que está acontecendo aqui, versículo 16. O que Davi diz? O texto diz... Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então o que Davi está mostrando para nós, gente? Que ele agora entende que aquele problema que ele está vivendo não é força do braço, é encarar da maneira correta, é usar as armas espirituais, enfrentando o problema com disposição para orar, para jejuar, confiar no auxílio divino, no socorro de Deus. Primeira coisa que vai ensinar para nós aqui, tem hora que tem que jejuar, tem hora que tem que entrar em campanha de oração, tem hora que tem que passar a noite prostrado para chamar a atenção de Deus e buscar de Deus uma resposta, porque afinal de contas nós somos cristãos e nós acreditamos que Deus responde. Nós cremos que Deus ele ouve as orações ou não? Quem crê que Deus ouve as orações aí, você pode dizer amém? Quem crê que Deus recebe jejum que a gente faz, você crê? Então, se nós cremos que Deus ele ouve a oração, por que não orar diante dos problemas? Se nós cremos que Deus ele recebe o jejum que nós fazemos diante da dificuldade,
Por que não jejuamos então? Se nós cremos que Deus, Ele vê quando estamos prostrados diante dEle, buscando e clamando, por que não prostrar então? E por que não buscar a Deus intensamente? Então Davi vai ensinar para nós que ele ora, ele jejua, ele busca Deus com muito empenho, ele acredita que Deus, ele tem resposta para ele, por isso ele faz. E aí nós citamos muitas vezes o texto de 2 Crônicas 7,14, né? A gente cita, é uma beleza, se esse povo que chama pelo meu nome, se humilhar. É um texto que o próprio Deus está falando. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. O que Deus prometeu, gente? Só um eu achei que era isso aí que tinha visto. Ai, ai. Deus estava dizendo ali, eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados. E eu sararei a sua terra. Mas o que tem que fazer antes? Para Deus ouvir do céu? Tem que orar. Se não orar, ele não vai. Ele está esperando alguém fazer alguma coisa, irmão. Ele está esperando alguém agir. Ele está esperando uma postura. Porque tem crente, gente. Alô, olha para cá. Tem crente que ele só pede oração para os outros, mas ele mesmo não ora. São os preguiçosos. Tem crente que não ora 5 minutos, irmão. Está com problema, mas ele... Se vê alguém, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Se vê alguém no monte, ora por mim no monte. Não é assim? Se vê o outro, ora por mim de madrugada. E o folgado só dorme. Folgado não faz nada. Não tem postura, não tem posição. Então, Deus vai ouvir, mas tem que orar. Deus quer ver a gente prostrar. Deus quer ver a gente buscar. Deus quer ver a gente falar. Ele quer ver a gente fazer alguma coisa. Então, gente, a vida tem problema e a gente precisa entender que temos que ir diante de Deus da maneira que Davi ele faz, confiando inteiramente em Deus. É confiança. Por que a gente ora, irmão? Porque a gente confia, não é? Quem não ora, porque não confia. Quem não confia também não ora. É ou não é? Quem acredita que jejum funciona, jejua. E quem não acredita que jejum funciona, vive comendo dia e noite, noite e dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 360 dias e 66 dias por ano. E é só comer, 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 mas não passa um dia em jejum para nada. Aí entra ano e sai ano, tem coisa que Deus está aguardando a gente tomar uma postura para ele entrar em ação e mudar a situação, mas ele não vê a gente posicionar da maneira que ele espera. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A palavra humilhar ali, vocês sabiam que na Bíblia o jejum tem a ver com humilhação? Quando alguém jejuava na Bíblia, estava se humilhando diante de Deus. Então humilhar, irmão, não é assim não. Eu estou humilde, irmão, eu estou humilhando de Deus. Cabeça baixa, chinela ruim no pé, roupa velha, e arrastando as asas, tadinho do irmão. Isso aí é besteira, isso é espírito de coitatismo, né? É gente que ela se sente autopiedade. Cabeça baixa, arrastando as asas, carinha tristinha, irmão. Isso não chama a atenção de Deus, irmão. Deus não age onde tem só rosto triste. Deus não age só onde tem alguém que necessita de ação de Deus. Deus age onde alguém cumpre a palavra. Deus age onde alguém faz aquilo que Ele ensinou a fazer através da palavra. Aí Deus age. A vida nossa cristã é vida cheia de princípios, gente. São princípios que vão trazer resultado. Princípio obedecido, resultado recebido. Princípio quebrado não tem resultado. Então obedecer o princípio da palavra. Deus, Ele diz que Ele ouve, Ele perdoa, Ele sara, Ele age, Ele muda as situações. Então Davi orou, Davi jejuou, Davi se humilhou diante do Senhor. E aí um detalhe interessante, olha que interessante no texto aí, no versículo de número 17, o que diz aí? Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para levantar da terra. Aí, irmão Márcio, os anciãos, em vez de entrar na oração, vem para levantar da oração. Não tem gente assim, irmão? Ele não ora e quer atrapalhar os outros a orar ainda, miserável.
Ele não ora e quer atrapalhar os outros a orar. O irmão está lá ajoelhado, orando, não sei o que aconteceu com ele. Está lá mexendo, ele levanta e para, os anciãos chegaram para levantar Davi do chão, irmão. Tem crente que não entende nada de espiritualidade, gente. Tem pessoas que não entendem nada de princípio da palavra de Deus, sabe? Ele não ora e está incomodado quando está orando. Eu, às vezes, incomodo quando você está orando e os outros não estão orando, estão batendo papo. Mas, irmãos, orar é coisa de Deus, é coisa interessante, é coisa necessária. Então, Davi, os anciãos chegaram para tentar levantar Davi. Só que Davi estava orando com determinação. Quem está ouvindo, diga amém. Até os jovens e adolescentes, eu queria muito que vocês entendessem isso. Porque no reino de Deus, irmãos, a oração e o jejum têm um poder extraordinário. E muita coisa não acontece porque nós não fazemos o jejum e a oração tanto quanto nós deveríamos fazer. Entendeu? A gente, às vezes, nós não valorizamos essas armas que Deus colocou à nossa disposição. E Jesus falou em Mateus 17 que tem demônio que só vai sair da casa da pessoa, da família da pessoa, do casamento da pessoa, na área da saúde até mesmo, tem demônio que entra ali. Só vai sair se tiver oração acompanhada de jejum. Senão não vai sair, entendeu? Se Jesus jejuava, começou o ministério jejuando e orando, por que nós não estamos orando, meu Deus do céu? Por que o pregador quer pregar sem orar? Por que o dirigente da congregação ele quer dirigir uma congregação sem oração? Por que o obreiro quer ter um ministério com resultado sem oração? Não teremos, não vai ter jeito, minha gente. Então, eles vieram para tentar levantar Davi, mas Davi estava determinado a orar. E quem está determinado a orar, ele não dá ouvido nem para a mulher dele. Ô bem, chega bem, levanta bem. Eu não sei para que está orando tanto bem. Ai, meu amor, meu Deus do céu. Que coisa ruim esse negócio. Às vezes chama até de meu bem, de meu amor. Mas, irmão, não dá lugar para o diabo não. Deixa o crente orar, minha filha. Deixa o homem orar, está trancado no quarto, está orando. Deixa o homem orar, para de atrapalhar. Essa oração vai trazer resultado para dentro de casa. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Irmãos, crente está tão difícil que um dia eu estava no lugar, já falei, vou repetir de novo, porque tem gente que está assistindo em casa na live e talvez não ouviu falar isso aí. Duas ocasiões, uma vez eu estava num lugar, numa outra cidade, e estava jejuando, né, uma campanha, um propósito com Deus, e aí eu sei que eu estava jejuando, era às 3 horas da tarde, aí uma senhora, irmã missionária, irmão, aconselhando eu, olha meu filho, cuidado, hein? Eu quando era mais novo jejuava também e tal, mas não é bom não, tá? Você entrega agora e tal, insistindo, irmão, para eu parar, para eu comer, eu não sei o que na casa dela. Uma mulher que disse que era missionário, pregador do evangelho, irmão. Sabe? Outro dia eu estava num lugar aí já mais recente, aí Deus moveu no lugar, comecei a chorar, chorando igual copiosamente, derramando lágrimas. A outra irmã veio para mim, irmã, o que está acontecendo com o senhor? Pelo amor de Deus, irmão, cadê o cristianismo? Cadê aqui? Irmão, crente chora, crente ora, crente jejua. Tem uns que pula, pode pular. Tem uns que ele põe a cara no chão, pode colocar. Tudo isso é bíblico, meu amigo. Faça para Deus, eu faço de coração. Então Davi estava fazendo de verdade, ele não parou, ele não deixou se mover por ninguém, ele continuou fazendo, e de repente tem quem sabe, pode ser que uma pessoa que está aqui hoje, está pensando aí, está na sua mente, vou fazer um propósito de jejum de 10 dias, vou ficar 10 dias, né? Eu não sei se alguém aguenta ficar direto, mas Jesus ficou 40 dias, 40 noites, né? O Elias também ficou 40 dias, 40 noites, e o Moisés também ficou, não foi? E o Daniel ficou 21 dias, não foi? A Esther ficou 3 dias, não foi? Que as meninas lá e o Mardoqueu, o pessoal judeu, ficaram 3 dias também sem comer, não foi? Paulo também, em Atos capítulo 9, ficou 3 dias jejuando, não foi? No início da conversão dele, não foi assim? Vocês viram quando Jesus multiplicou o pão uma vez e falou assim, essa multidão está comigo já faz 3 dias, não tem comido nada, vocês já leram isso na Bíblia? Então, as pessoas costumavam fazer isso, você entendeu? Então, trouxe resultado. Resultados vieram, as coisas aconteceram. Então, minha gente, Davi não se deixou influenciar. No versículo 18, está dizendo aqui, ó, olha o 18, versículo de número 18. O que diz aqui, ó? Aleluia. Ao 7º dia, morreu a criança. Rapaz, o homem estava, irmão, orando,
jejuando, já fazia 7 dias. 7 dias orando, 7 dias jejuando. Nem banho tomou, sabia? 7 dias, um propósito com Deus, orando, jejuando. Olha para cá um pouquinho. Não dê ouvido para uns crentes que estão por aí, usados pelo Satanás, que estão falando assim: irmão, isso é sacrifício de tolo. É voz do diabo. Ah, Deus não quer sacrifício. Mentira, mentiroso. Ele não tem condição e capacidade de fazer e quer te impedir de fazer. São mole, não aguenta fazer, e quem pediu você de fazer? Essa que é a grande realidade. Quando a Bíblia fala sobre sacrifício no Velho Testamento, que ele pega o texto e torce ele, 1 Samuel 15, 23. O Saul estava na rebeldia e querendo oferecer sacrifício para Deus no monte. Da Samuel falou assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Primeiro a obediência e depois o sacrifício. É isso aí que ele falou. Então eu não estava falando que sacrifício não vale nada, não. Não dê ouvido a gente que não tem conhecimento da palavra, irmão. Porque você vai encontrar muito crente por aí, até pregador do evangelho, crente de 10, 20 anos de igreja, que se você ficar o dia inteiro jejuando, ele vai falar para você: cuidado com o estômago, hein? Cuidado que é saúde, hein? E vai querer te aconselhar a não fazer. Não dê ouvido. Não dê ouvido, continue. Vai fazendo, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, faça, não desista, não desanime, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te guiar, amém, irmão? Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, minha gente, o Davi, ele vai mostrar para nós aqui, que a gente tem que ter determinação na oração, e nós temos que ter determinação no jejum, aleluia. Se você ouvir alguém falar o contrário, é que é crente mole, preguiçoso, que estão fora da palavra. Paulo falou, Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Glória a Jesus. Então, minha gente, Davi, ele ensina para nós: não se deixe influenciar por aqueles que não têm entendimento. Siga em frente. Agora, olha só uma coisa interessante. Volta no versículo 14 capítulo 12, versículo 14, meu filho. Olha o que diz aí, versículo 14. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nascer morrerá. Amém, irmão? Quem está ouvindo aí, diga amém. O que Natan está falando para Davi aqui? Quando o menino não tinha nascido ainda. Todavia, quanto com esse efeito deste lugar, sobre a maneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que nascer certamente morrerá. O Natan já tinha falado para Davi que o menino que ia nascer ia morrer. O menino nasceu, o menino adoeceu. Por que Davi está orando então, se Deus já tinha falado que ele ia morrer? Será por que Davi está orando ainda e jejuando? Irmão, ele tinha sido já avisado. A palavra de Deus já tinha vindo para ele através do profeta. A criança vai morrer. Mas mesmo assim Davi orou e Davi jejuou durante 7 dias. O que Davi está ensinando para nós? Que ele acreditava na misericórdia de Deus. Ele acreditava que Deus poderia mudar a sentença. Você não lembra de Ezequias? Quem lembra de Ezequias? O profeta Isaías não foi lá? Não falou com ele, capítulo 38 de Isaías? Põe a sua casa em ordem, por quê? Porque sem falta morrerá e não viverá mais. Quem tinha falado? Era Deus ou não era? Mas o que Ezequias fez, irmão? Virou para a parede, orou, chorou muitíssimo, buscando a Deus. E não é que Deus falou com o profeta Isaías, antes de sair lá fora: volta e diga para Ezequias: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu te sararei.
Não foi Deus que tinha falado que ele ia morrer? Foi. Mas ele decidiu orar e jejuar, minha gente. Deus mudou a sentença. Não foi Deus que falou que ia explodir Nínive, foi ou não foi? Deus mandou o Jonas ir lá e pregar, olha, Nínive será subvertida dentro de 40 dias, vai explodir tudo, vai morrer todo mundo. Não foi Deus que falou, irmão? Foi, não foi? Por que não morreu todo mundo? Porque decidiram orar e jejuar. O rei decretou jejum e oração de 3 dias. E não é que Deus mudou a sentença. Agora, vem cá, minha pergunta para cada um de nós que estamos aqui. Eu não sei, de repente não tem ninguém aqui vivendo algum problema. Se tiver, diga amém, por favor. Ninguém está vivendo problema, graças a Deus. Que bom, né, irmão? Essa igreja que ninguém tem problema. Graças a Deus, que coisa boa. A pergunta é, Deus já falou que não vai resolver? Sim ou não? Deus já falou que não vai ter jeito? Deus já falou que isso é para a morte? Já falou? Então, tem uns que Deus falou que era para a morte e eles continuaram orando. Tem uns que Deus disse, igual o caso de Ezequias, que ele ia morrer, mas ele acreditou na oração e mudou a sentença. Por que tem coisa que Deus nem falou comigo que não vai resolver? Eu já desisti, irmão. Por que tem coisa que Deus nem falou nada, não deu veredito nenhum e você já desistiu? Então a gente tem que olhar, aprender com Davi. Davi acreditava na misericórdia de Deus. Ele acreditava que Deus ele é misericordioso, compassivo, e Deus poderia mudar aquela sentença. O mesmo Deus que dá a sentença, ele pode revogar a sentença. Ele pode mudar. Entendeu? Então ele pode fazer isso aí, porque o poder é dele e não tem que dar satisfação para ninguém. Então, o Davi acreditou. Ele continuou orando, ele não desistiu. O que Davi ensina para nós? Lute enquanto pode. Lute enquanto tem esperança. Amém, irmão? Lute, não desista, não joga toalha, não desanime. Não fica de corpo mole, faça alguma coisa enquanto pode. Sabe o que eu estou pregando para vocês? E eu acredito que esse ponto agora, Deus quer que eu frise ele para você. Sabe por quê? Porque de repente alguém vai chorar amanhã. Eu deveria ter orado. Eu deveria ter feito uma campanha de jejum. Só que depois, irmão, esse negócio de deveria não funciona, entendeu? Eu deveria, eu poderia, eu faria. Quem sabe aconteceria, irmão, aí não vai adiantar mais nada. Então ainda tem esperança, ore. Ainda tem jeito, ore. A pessoa ainda está viva, jejue. A pessoa ainda está andando para lá e para cá, mas ainda está vivo, não está? Então faça a oração diante de Deus e não desanime, porque Deus, Ele prometeu que Ele ouve as nossas orações. Eu acredito que tem gente desistindo muito fácil, irmão. Eu conheço histórias como alguns irmãos aqui conhecem também, de pessoas que oraram por uma causa 30, 40 anos, sem desistir. E Jesus ensinou isso. Lá em Lucas capítulo 18, a viúva e o juiz iníquo, que não temia Deus nem respeitava os homens. Todo dia a mulher batia na porta dele e dizia, julga a minha causa, não é assim que está lá? Julga a minha causa. Ele não respeitava os homens e nem temia Deus. Mas por causa da importunação daquela mulher, o juiz falou, eu vou resolver o problema dessa mulher, porque ela está insistindo demais. E o que Jesus está ensinando? O Pai Celestial, que não é mau, será que Ele também, vendo a insistência nossa em oração, será que Ele vai deixar por menos, irmãos? Mas a pergunta é, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É a pergunta que termina o texto. Por quê? Porque quando perde a fé, para de orar. Quando perde a fé, não faz mais nada a respeito daquilo. Então Davi vai ensinar para nós que ele crê que Deus pode revogar sentença, que Deus pode mudar situações. E Deus, ele muda situações. O Ezequias chorou muito, irmão. Eu não sei, é a pergunta que a gente faz, mas não precisa nem responder, não. Você já chorou bastante aos pés de Deus por causa dessa situação? De deixar poça de lágrima no chão? Eu acredito, eu ouvi de um pregador uma vez, ele fala uma frase que eu achei interessante. Ele falou, você já orou? Já. Tenta com jejum junto. Já orou e jejuou? Já. Tenta com lágrimas agora. Vai misturando oração, jejum e lágrima.
E é um conjunto bom, não é? Por quê? Porque a promessa da palavra diz que Deus enxuga as lágrimas dos nossos olhos. Diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não é assim que está escrito na Bíblia? Então, minha gente, o que nós devemos entender com Davi? O Davi vai mostrar para nós que ele era humano, era ser humano, era normal como nós, né? E ele também estava triste, ele também estava chorando, também estava numa situação que o coração dele estava apertado, ele estava prostrado diante de Deus. Então ele não era super-homem, ele era homem como a gente mesmo, entendeu? Então, a gente tem que entender que não é porque fulano era melhor ou pior, irmão, não tem esse negócio. O que diz lá em Tiago? Que o Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Para que essa besteira que tem que orar para o seu Papa? Para que essa besteira que quem tem que orar para o seu apóstolo? Para que essa besteira, igual um monte de gente aí idolatrando um homem, que quem tem que orar para o seu bispo, quem tem que orar o fulano é o ciclano. Como igreja, todos nós devemos orar uns pelos outros, entendeu? Mas quem disse que Deus não ouve a sua oração? Deus ouve todos nós, independente de quem seja. Não é só o pastor, o pastor é iluminado, vou chamar o pastor para orar. Tudo bem, eu estou pronto para orar para quem precisar, certo? Agora, quem disse que o Everett não pode orar? Quem disse que o presbítero não pode orar? Quem disse que a irmã André não pode orar? Quem disse que a irmã Maria não pode orar? Todos nós podemos orar, irmão. E o nosso Deus, Ele ouve a todos nós. Então, não fica com essa ideia, eu tadinho de mim, quem sou eu? Essa aí é uma desculpa que as pessoas dão, sabe? Então, tem coisa que a Bíblia não ensina e o pessoal está fazendo. Porque tem uns que pegam vidro de óleo, saem ungindo cama, carro, cavalo, galinha, periquito, e saem ungindo todo mundo. Opa, para com essa besteira. A Bíblia ensina sobre unção com óleo para o presbítero da igreja. Se está alguém entre vós doente, não é para ungir cavalo, nem cama, nem galinha, tá bom? Se está alguém entre vós doente, Tiago 5,14. Chame o presbítero da igreja, ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então tem coisa que aí você tem que entender, não é para você fazer. Você é presbítero? Para que está com esse vidro de óleo então? Você é presbítero? Para que estão ungindo as coisas? Para com essa besteira. Então não é isso que a Bíblia está ensinando. Mas orar, jejuar, buscar a Deus, é para todo mundo, minha gente. É para todos nós. Então, o versículo 17, ele mostra para nós, então os anciãos, eles vieram da sua casa, chegaram a ele para levantar, porém Davi não quis, e não comeu, e não bebeu, e continuou prostrado ali, diante do Senhor. Então a gente tem que encarar a vida da maneira que é necessário, os problemas da vida. Se for chorando, vai chorando mesmo. Então o coração está apertado, mas vai com o coração apertado mesmo, né? Vamos encarar, vamos buscar, porque o nosso Deus é poderoso para nos atender. Ele é poderoso para nos socorrer. Amém, gente? Então, eu vou terminando no versículo 20, vai dizer o seguinte, no versículo de número 20. Ele diz assim, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu, mudou as vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Enquanto havia esperança, Davi estava lutando, estava orando e jejuando. Mas agora o que aconteceu? Depois que a criança morreu, o que Davi faz? Agora ele levanta, toma banho, põe um perfume bom, vai para a igreja, vai adorar, vai louvar a Deus, vai servir o Senhor, e depois ele vem para casa, deita com a sua mulher, tem outra criança. Por quê? Porque, irmão, quando a gente perde alguma coisa, a vida não acabou não, irmão. Então ele está ensinando a gente também, até nesse detalhe, tem coisa que você orou e jejuou, mas isso não aconteceu do jeito que você esperava. A vida não acaba. Então não aconteceu do jeito que Davi esperava, né, irmão? A criança morreu, mesmo orando e jejuando. A pergunta que não quer calar é: o jejum e a oração valeu alguma coisa? Vocês acham que valeu alguma coisa, sim ou não? É lógico que valeu, irmão. Então nós temos experiência de irmão aqui na igreja que orou pela esposa durante muito tempo, até que o Espírito Santo falou para ele que a oração não era para ela, era para ele mesmo, para preparar ele.
Então o tempo que ele estava orando, Deus estava preparando ele para enfrentar aquele momento. Deus estava ajudando ele, fortalecendo ele, para aquele momento, quando chegasse, ele já estava estruturado na presença de Deus. Então, mesmo que não aconteça da maneira que nós esperamos que, ou deveria acontecer, mas nós devemos acreditar que mesmo não acontecendo dessa maneira, Deus está no controle de todas as coisas, e Ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Então, ele lutou enquanto havia esperança, mas a criança morreu, e agora Davi, ele entende que tem que mudar de postura. Então Davi, ele sabia realmente que, ou nós devemos saber, aprendendo com Davi, que as pessoas amigas, as pessoas próximas de nós, vão até tentar, às vezes, nos ajudar de alguma maneira, como tentaram ali, insistindo com Davi, mas nem sempre, né, irmãos, a gente, mesmo rodeado de muitas pessoas que estavam à sua volta, mas o Davi continua orando, acreditando e confiando em Deus, e as pessoas não entenderam a postura de Davi, porque quando a criança morre, ele não queria nem contar para ele, ficaram cochichando, com medo dele entrar em desespero. Mas o Davi, ele percebeu que as pessoas estavam cochichando, ele logo caiu assim: opa, a criança morreu. E estava com medo de dar notícia para ele. Só que aí ele me levantou: vem cá, é o seguinte, ô fulano, a criança morreu, não morreu? Realmente a criança morreu. E o Davi não saiu doido, correndo, apavorado. Irmão, a gente sofre, tem hora em algum momento, né? Dependendo da perca, dependendo da situação. Tem hora que é muito difícil, mas o Davi, ele sabia que em Deus ele estava firmado, em Deus ele tinha sustento, em Deus ele tinha ajuda, em Deus ele tinha força. Então, o Davi, ele vai adorar a Deus. Ele vai à casa do Senhor. Ele não deixou de adorar a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, às vezes alguém ora durante um tempo e a coisa não acontece da maneira que você esperava, ou estava orando para que acontecesse, mas continua adorando, continua servindo a Deus, continue buscando ao Senhor. É o que Davi, ele faz. Amém, gente? Então, a gente, diante dos problemas da vida, que possamos ter a postura correta, a postura que realmente ela vai nos levar a agradar a Deus acima de todas as coisas, acima de toda dificuldade, que nós possamos agradar ao nosso Deus. Não permita que os problemas tirem você do mundo real. Não permita que o problema ele deixe você desorientado ao ponto de perder as esperanças e perder até a fé. Então, vamos encarar os problemas da vida, confiando no Senhor e fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance para fazermos. Porque Deus está no controle de todas as coisas e Deus é soberano. Fica de pé, irmão, nós vamos orar nessa noite e nós vamos falar com o nosso Deus, que Deus nos ajude a cada dia, para que nós possamos entender o trabalho de Deus, entender a vontade de Deus, e aquilo que é necessário a gente mudar de postura. Vamos fazer uma análise na nossa própria vida, ver o quanto estamos orando, o quanto a gente está buscando, o quanto nós estamos acreditando que Deus ele pode interferir na nossa situação, e vamos fazer aquilo que cabe a nós fazermos, porque o nosso Deus continua no trono, amém? Ele continua governando todas as coisas. Ele continua com os ouvidos abertos para nos ouvir. E Ele continua pronto para nos socorrer, para nos ajudar. Independente do momento e da situação. Quem sabe alguém até já, diante do problema, tem coisa que até já se foi. Mas não desista não, não desanime. Continue crendo no Senhor. Continue confiando no Senhor. Davi continuou crendo, orando, e Deus deu Salomão para Davi, que foi o que sucedeu o Davi no trono depois. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
nós reconhecemos a tua grandeza e soberania, sabemos que só o Senhor é Deus, e nós confiamos inteiramente, Senhor, que é o Senhor que pode nos ajudar, diante da dificuldade da vida, diante dos problemas da vida, Senhor. Eu sei que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai bendito, eu oro por cada pessoa presente aqui. Eu sei que nós vemos a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós olhamos e vemos, ó Deus eterno, apenas o que está por fora, mas o Senhor sabe, meu Deus, o conflito que alguém tenha vivenciado, a dificuldade que alguém tem enfrentado. E nessa noite, meu Deus, eu sei que a tua palavra vem para nos ajudar, para nos orientar, para nos despertar, Senhor. Pai bendito, se porventura falta em nós uma postura mais firme de oração, ajuda-nos, ó Deus. Se está faltando em nós uma postura mais firme, Senhor, de jejum, venha nos ajudar também, Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que a tua palavra nos orienta a fazer, porque eu sei, meu Deus, que nunca vai ser em vão as nossas orações, que nunca vai ser em vão o nosso clamor, que nunca vai ser em vão o jejum que nós fazemos, ó Deus, porque eu sei, meu Deus, meu Pai, que no mundo espiritual, as armas têm que ser armas espirituais. Pai bendito, ajuda a tua serva, ajuda o teu servo, meu Deus, diante dessa dificuldade que ele está enfrentando, diante da dificuldade que ela está enfrentando, que o Espírito Santo venha envolver de tal maneira, meu Deus e meu Pai, que a postura nossa como igreja, ela vai ser uma postura, meu Deus e meu Pai, que venha agradar ao Senhor. Desperta-nos a cada dia, Senhor amado, e nos dê graça, meu Deus e meu Pai, para que mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio às aflições da vida, Senhor amado, o Espírito Santo venha nos fortalecer cada dia mais, para estarmos em oração, em jejum, buscando ao Senhor e servindo ao Senhor a cada dia, meu Deus e meu Pai. Pai bendito, Rei da Glória, toma nas tuas mãos a causa do teu servo, a causa da tua serva, a necessidade de cada pessoa nessa noite, nesse lugar. Pai bendito, Rei da Glória, e dá vitória ao teu povo, dá vitória à tua igreja, Senhor. Essa é a nossa oração e nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Irmãos, fica ainda de pé.